Continuamos no Apocalipse 18, vamos ao verso 11, a gente coloca essas palavras em cores que falam da grandeza de Deus sobre o seu povo, julgando o mundo, o povo de Deus e outros temas aqui. No verso 11 a gente vê sobre ela, sobre a grande Babilônia: choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Várias mercadorias que a gente vai ver aqui em seguida. Então, esse tema de mercadorias, como tenho falado no estudo anterior, é um tema bíblico. As histórias de Jonas, o navio para Tarsis, lugar de comércio, o templo, Salomão, ouro, madeira, rei de Tiro, que liga a Ezequiel 26, 28 e aqui ao Apocalipse. A própria terra de Canaã, mercadores, comércio. O livro de Ezequiel vai falar sobre isso, capítulos 26 a 28, a questão de Tiro. Também tem a ligação com Jezebel. Jesus é a pérola preciosa, parábola ali do mercador, da pérola. Jesus nos comprou, ele é, e seu evangelho, essa mercadoria. Novo Testamento, as viagens de Paulo, dos apóstolos, o Evangelho é a mercadoria preciosa, Cristo. Compre ouro provado no fogo, questão de riqueza também, Apocalipse 3, 18 ali, a carta para as 7 igrejas. Comprar e vender, sistema do 666 no capítulo 13 do Apocalipse. E ao final do Apocalipse, o templo, questão de ouro, pedras preciosas. Tudo isso, temas do Antigo e Novo Testamento, questão aqui no capítulo 18 dessas mercadorias pela terra e pelo mar, mercadores e navegadores que a gente está vendo e vai ver mais. Mateus 23, religiosos percorrem terra e mar para fazer um crente. E 2 Pedro 2, que a gente não seja essas mercadorias que os falsos profetas, falsos mestres ali falam. Os falsos profetas, falsos mestres fazem de ti mercadorias, amam o salário da injustiça. Toda a história de Jezebel, ligada ao Apocalipse 18, perverteu o rei Acabe. Israel se perverte com as nações também, se prostitui com a idolatria, é o tema que a gente vê aqui. Esses mercadores lamentam porque fornicavam com a grande Babilônia, que está ligada ao povo de Deus também. Merece ter um estudo até separado sobre a grande Babilônia, mas em algum momento eu quero fazer isso. Toda a história ali no livro de Ezequiel também fala sobre isso e culmina com a guerra Gog e Magog. Todo esse povo, as nações sendo convertidas, os reis da terra, se a gente pegar literalmente, mas também tem a parte religiosa dos grandes, inclusive dentro da religião, se aliando à política. No verso 12 a gente vai ver 12, 13, 14 aqui várias mercadorias, ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira, vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos de almas de homens. E a gente vê corpos e almas de homens. Veja só a importância de tudo isso, essas mercadorias que têm sentido simbólico, todas elas significam coisas preciosas que a Bíblia fala sobre isso. No 14, o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Nessas mercadorias todas a gente vê 7 tipos, né? A gente vê metais, pedras preciosas, a gente vê outro tipo que são tecidos, linho fino, seda. No terceiro tipo, materiais de construção, mármore, bronze, ferro. No número 4, fragrâncias, canela, perfume, mirra. Número 5, questão de comida, bebida, vinho, azeite, farinha. Número 6, animais, gado, ovelhas, cavalos, carros. E o número 7 resume tudo isso, corpos, almas de pessoas. Realmente
tudo isso é simbolicamente, mesmo que tenha parte do sentido literal, o povo de Deus, inclusive igrejas, denominações, até fora do cristianismo ou dentro, que se engrandece. Literalmente isso acontece dentro de religiões, do cristianismo mesmo, o enriquecimento e literalmente pessoas com abundância de riqueza através até do evangelho ou da religião. Mas isso é muito mais profundo, porque todos esses detalhes materiais falam de uma vida onde a igreja, principalmente, a gente tem que focar na igreja evangélica mesmo, a questão de uma igreja que pensa que tem Deus ou Cristo, roupas de salvação, vidas provadas no fogo, no ouro, como ouro, mas essas mercadorias, a igreja está, na verdade, em falta. O crente está viciado de um remédio que muitas vezes não cura, de uma palavra que muitas vezes não cura. Então, tudo isso são temas do Apocalipse: o ouro provado no fogo, o linho, justiça dos santos, madeira, marfim, mármore, templo, a casa de Salomão, mostra ali Reis, Crônicas, fala sobre isso, incenso, sacrifício de vida, Jesus, vinho, azeite, esmagado, Espírito Santo. Que não sejamos negócio nas mãos da religião, como fala em 2 Pedro, capítulo 2, nem como ali em João, capítulo 2, verso 16, na verdade a passagem ali, vários versos onde fala a casa do Pai, Jesus ali retirando os mercadores que vendiam, compravam, vendiam ali coisas no templo. Veja só, mesmo que coisas boas eles compravam e vendiam, mas animais para sacrifício, etc. Veja só, tudo um comércio que fala realmente de uma igreja que comercializa, inclusive, a sua palavra em uma mensagem de um evangelho muitas vezes distorcido. A verdade misturada com engano, mesmo dentro do meio evangélico, tudo isso contrasta com as roupas sacerdotais, com o templo, com uma vida dedicada ao Senhor. Verso 15, os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Verso 16, dizendo, ai, ai, olha só, ai, ai, o dobro, julgamento dobrado. Ai, ai daquela grande cidade, julgamento dobrado, que estava vestida de linho fino de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Ela pensa que está rica, mas são coisas falsas. Veja a ligação da mulher com a grande cidade. A mulher no capítulo 17, que é a grande cidade, no capítulo 18, questão de passagens bem similares. A gente vê no hebraico essa questão do feminino e masculino também, é uma língua que tem esse conceito, e essa questão de cidade e mulher é um conceito desde o Antigo Testamento, porque a ligação ali com Sara e Sodoma, falei isso em estudos do capítulo 11 do Apocalipse, questão de Sara infértil, Sodoma fértil, e a questão se inverte porque Sodoma é julgada, se torna um lugar infértil, que não tem riqueza, e Sara vai gerar filho. A Bíblia realmente liga, Ezequiel, outros profetas ligam isso. Veja só, capítulos 17 e 18 se ligam, a questão de púrpura, escarlata, ouro, pedras preciosas. Nos dois capítulos a ligação da meretriz com a grande cidade, e em uma hora vai vir esse julgamento, é pouco tempo. E os reis ali no capítulo 17, que tem o poder por uma hora, os 10 chifres, mas nessa mesma hora, em uma hora, em pouco tempo, vão ser assolados. Falei no estudo anterior do capítulo 18 a questão de uma hora, pouco tempo, o contraste de Deus com a obra do inimigo, muita ligação ali com as trombetas, capítulos 11 a 13 do Apocalipse, e a eternidade de Deus versus a obra pequena, por um tempo não literal, do inimigo. O verso 17, todo piloto, todo que navega em naus, a ligação com o mar, todo marinheiro,
todos os que negociam no mar se puseram de longe, o mar, o abismo. Mar, inclusive aqui no Apocalipse, mar, as águas, os rios, profundezas, abismo interior, o coração. Claro que tem um lado positivo, o rio de água viva, a gente vai ver no final do Apocalipse. Mas as águas que falam de julgamento também por causa do abismo, a profundidade, né? O coração do mar, como fala Ezequiel ali, capítulos 26 a 28, inclusive ligado às mercadorias do Tiro, inclusive ligado às mercadorias de Tiro, a Tiro-Sidom, de onde veio Jezebel, onde Israel fornicava ali com os reis, um dos lugares, né? Apocalipse, o mar, lugar de julgamento, o abismo, Sheol, a profundidade. Apocalipse 9, ali o abismo, poço do abismo, as bestas que vêm do mar, Babilônia, Rio Eufrates, toda essa ligação com separação de território e Babilônia pelo Rio Eufrates. O mar torna-se sangue, deu o mar aos seus mortos. O mar torna-se sangue, julgamentos, a gente vê trombetas, taças, mas capítulo 21, mar já não existe. Tudo ao Gênesis 2, rio, 4 cabeças, aquele rio ali no Gênesis capítulo 2, que fala inclusive do Eufrates, muita ligação com tudo isso, a questão de águas que vão espalhando bênçãos ou maldição ou julgamento. Jonas, a baleia, o mar, essa questão do abismo. Falei sobre isso em vários estudos aqui no canal. Tropas do Egito no mar, a saída ali do povo de Israel, o mar se abre para uns e se fecha para outros, o abismo ali no interior. Tudo fala de julgamento do coração do interior, quando o crente está com a obra errada, com o coração apontando para coisas que não são de Deus. Verso 18, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? A fumaça do incêndio que liga muito a Sodoma. No estudo passado falei sobre isso. E Deus vem, realmente vai trazer o julgamento nesta que diz que não é viúva, mas como Jezebel, vai ser toda ali despida, vai ficar desolada, vai sofrer a morte. Né, que a gente não aplica literalmente, necessariamente aqui nos julgamentos do Apocalipse, capítulos 16 a 18 aqui. No momento, rapidamente, que não necessariamente é literal isso, vai acontecendo inclusive em épocas, mas a gente espera realmente um momento onde haverá maiores julgamentos sobre esse mundo, sobre a religião, até que o reino de Deus vai tomar conta dessa terra. E os reis do mundo, né, os reis da religião também, vão se converter à obra verdadeira de Deus. E como Sodoma vão ser queimados. Como Sodoma, essa grande obra será queimada, como Israel também, como Jerusalém, como Jericó. Verso 19, lançaram pó sobre suas cabeças, clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, veja só, mais uma vez, ai, ai, julgamento dobrado daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar, navios, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Essa riqueza, Apocalipse 3, dizes: rico sou, enriquecido sou, de nada tenho falta, eis um desgraçado pobre. Então veja só, a questão espiritual não necessariamente, literalmente, que também pode acontecer e acontece no meio religioso, no mundo também, a riqueza, né, o orgulho também. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Essa é a riqueza do crente, é Cristo. E veja só, mesmo com as tribulações, que são esses os julgamentos de Deus, vêm para nos provar, nos fazer como fogo, para nos
remover essa grandeza dessas 7 cabeças, 10 chifres da besta, essa obra grandiosa que vai contra a obra de Deus. Esses versos aqui que falei, Apocalipse 3, são de Laodiceia, a 7ª igreja, veja só. Claro, tem muito a se dizer sobre as 7 igrejas, nos estudos que a gente teve aqui, mas que tem um fundo de verdade também, sendo a 7ª, um pouco a ligação também com a obra final, onde realmente o mundo realmente entrou completamente dentro da igreja. E a ligação no Antigo Testamento de Tiro com Babilônia, com Sodoma, com Israel, o livro de Ezequiel 26 a 28, a riqueza de Tiro, a queda como a queda de Babilônia. Jeremias fala sobre a queda da Babilônia, que tinha engolido Judá, realmente o povo de Deus engolido, e vai ser julgado o mundo com o povo de Deus, infelizmente. Infelizmente, mas que vem para o bem também, tem um lado positivo. Pó na cabeça, fala da vergonha, a gente vê em Josué capítulo 7 a 6, o povo de Deus, quando sofre derrotas também, reconhecer a sua vergonha, remover essas 7 cabeças, 10 chifres, colocar um pouquinho de terra ali e reconhecer realmente a natureza de Deus sobre todas as coisas. E uma hora, como a gente tem falado, pouco tempo, que a gente vê várias vezes aqui no Apocalipse 18, 3 vezes a gente vê essa questão de uma hora, fala do pouco tempo da obra do inimigo e do julgamento de Deus. Somos como uma erva verde, Deus vem e julga rapidamente, e o julgamento de Deus é para que a gente seja reavivado. A ligação das trombetas ali, essa obra de pouco tempo, 1260 dias, 3,5 tempos, 42 meses, é onde a geração dessa obra inimiga, e Deus vem nas trombetas para que a gente vê claramente isso, para realmente trazer o crente para a sua presença. E quando não acontece, a gente vê os julgamentos severos, Apocalipse 14 aqui até Apocalipse 20, julgamentos severos nos que não se voltaram para Deus e vão sofrer as taças. Apocalipse 16 é a destruição, mas pouco tempo. Interessante que a Babilônia literalmente nem cidade portuária é ou era. Mas é claro que várias outras cidades se ligam a esse julgamento, como Tiro, como Sodoma, como Edom. Tiro, por exemplo, é uma que era uma cidade portuária, ainda hoje ali a região de Tiro é. O tipo dos julgamentos dos reis da terra, inclusive da religião também. No verso 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. A gente vai ver justamente a ligação com as trombetas ali, na verdade, capítulo 12, logo depois da última trombeta, ligado ao tema dos primeiros julgamentos de Deus para trazer a conversão do crente. E a gente vê no Apocalipse 12, capítulo 12, verso 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. A queda da obra inimiga do céu. Muito similar que Apocalipse 18, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, que Deus julgou, já Deus julgou a vossa causa. Ali realmente no capítulo 12, a obra do inimigo se engrandecendo sobre o povo de Deus, e aqui realmente a obra sendo destruída, sendo removida do céu. Muito simbólico o céu quando o crente realmente vai para a presença de Deus. O crente na presença de Deus é o símbolo dos santos santos. Capítulo 11 do Apocalipse é o símbolo do céu. Somos parte do exército celestial, e do céu tem que ser removido o inimigo, a obra inimiga, a grande Babilônia que cai. Se engrandeceu, vai cair. O céu está limpo, o sangue é vingado. Finalmente, finalmente, o que não aconteceu ainda, realmente, literalmente, neste mundo ainda, a religião ainda impera, a grande Babilônia está aí pelo mundo, pela religião também. Verso 21.
Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Nunca mais. Então Amor fala do ensino. Amor fala do ensino alimento, moer sementes, fazer farinha, pão. Liga Mateus capítulo 18, verso 6, aquele que causar escândalo, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Veja só esse tema de profundeza do mar, questão de mó, profundeza do mar, falar realmente do julgamento de Deus, a profundeza do mar. Que o crente vai na profundeza do engano e Deus vem e julga. É mó em profecia no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 11, Jó 31, várias passagens aqui que falam sobre isso, Lamentações 5, Isaías 47, Mateus 24, 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. A ligação com isso, realmente moendo é o trabalho da obra de Deus. Não à toa Jesus usa essa analogia de moer, que até a imagem do abismo, o exército do Egito nas profundezas das águas, ao abismo, como fala ali mesmo em Êxodo. Interessante como a história de Jezabel, mais uma ligação, ela sendo jogada, não foi uma pedra, mas foi Jezabel. Jezabel jogada abaixo, segundo Reis 9, 33, como uma pedra. Em Jeremias 51, 25, Babilônia, monte em chamas, versos ali nas trombetas, capítulo 8, monte em fogo lançado no mar. Veja só, toda a ligação das trombetas com aqui os julgamentos na Babilônia, julgamentos severos aqui, finais inclusive. Jeremias 51, 64, Babilônia afundada. Ali o contexto é um livro com julgamentos, os julgamentos do profeta de Deus, amarrado em uma pedra, jogado nas águas. Veja só, nunca mais Babilônia vai submergir. No verso 22, e em ti não se ouvirá mais a voz de harpistas, de músicos, de flautistas, trombeteiros, e nenhum artífice, de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Então, literalmente, é claro, tem a questão da música, o gospel, inclusive, no meio evangélico, mas aqui vai muito mais profundo do que isso. É claro que o gospel, inclusive cantores aí se enriquecendo literalmente com isso, tem essa verdade, são comerciantes do evangelho, literalmente, mas tem a questão da riqueza não literal e da música não literal. A música é um som, em Daniel 3 a gente vê isso, se prostrar o som da música da Babilônia. A música é a questão da voz. Inclusive, capítulo 16, a gente viu a ligação ali da última taça sobre o ar, onde trafega o som. E realmente o som da Babilônia sendo removido da terra. São sons da tradição, perpetuar costumes religiosos, vozes. Perpetuar costumes religiosos, vozes que não são a voz perfeita de Deus. A música verdadeira é a melodia do coração. Salmos são experiências com Deus. Então há muita questão que não é literal. Interessante sobre a música e músicos que hoje na igreja a música é talvez a principal atração. Mexe muito com a emoção, mas não necessariamente vai converter verdadeiramente. Mexe muito com a emoção, mas não necessariamente vai converter verdadeiramente o coração. Não estou dizendo que a música é uma coisa errada, é um tópico bastante difícil, mas inclusive o Novo Testamento fala de melodias no coração. Mas realmente a gente vê que há essa ligação literal e que há esse desvio hoje, inclusive no meio evangélico. Então é muito mais que literal a questão ali em Daniel 3, as nações se dobrando ali a grande estátua. Veja só, muita simbologia com tudo isso. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 8, Paulo fala: se o som da trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
O sonido incerto, ali o contexto é os dons espirituais, realmente essa comunicação de Deus com a igreja, fala ali da trombeta também, a voz de Deus, e realmente se Deus não falar claramente para a gente, como que a gente vai se preparar para a batalha, né? Se o inimigo está dentro da igreja, muitas vezes fazendo a sua obra, o seu engano, enganando o povo, como que se vai preparar? Se a voz de Deus não está sendo ouvida, se a trombeta não está tocando e a igreja entendendo. Então realmente há uma falta de comunicação. A língua da Babilônia, a voz da Babilônia, mas a sétima taça quer realmente derrubar tudo isso. Ali capítulo 16 a gente vê toda a continuação aqui que se liga às taças. 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Muita ligação com Jeremias aqui, no Antigo Testamento. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A grandeza, feitiçaria, o engano, a embriaguez da grande Babilônia. Muita ligação com Jezabel, feitiçarias e prostituição. A gente vê em 2 Reis 9:22, que a gente vê aqui no Apocalipse também. Israel se prostituiu com reis da terra, a própria história de Acabe e Jezabel. E fala ali Ezequiel 16, várias nações que Judá e Israel se prostituiu. Então é a manipulação, sedução, aparência do bem sendo mal, está no meio cristão também. Feitiçaria, aqui mostra no Apocalipse, é como um remédio, droga. A feitiçaria, inclusive aqui no grego mesmo, liga-se a um remédio, a uma droga. É como a bebida que tira o senso normal do crente. Esse contexto de nações, a questão das nações, reis sendo prostituídos aqui com a grande Babilônia. O livro de Daniel fala muito sobre isso, nações, línguas versus o povo de Deus, porque o povo de Deus agora, ali em Daniel, aquele tempo se misturando, engolido pela Babilônia, outras nações ali engolidas também, enganadas. Fala tudo da enganação do povo de Deus que perde o domínio, o reino de Deus, de Cristo dominando sobre o povo de Deus, mas ali a Babilônia toma todo o controle. Realmente nações fala espiritualmente também da questão dos 144 mil de Israel espiritual versus as nações que não têm o povo de Deus. Mas inclusive essas nações que engolem o povo de Deus, tem esse lado também que o povo de Deus engolido, fora da presença de Deus, fora do governo de Deus, se torna uma nação estranha também, estrangeira, longe de Deus, como a Babilônia. Então, os reis, os grandes da terra, a ligação literal com a igreja, política, um tema complexo, não quero dizer colocar o certo e o errado aqui também. O orgulho e a arrogância da religião que se eleva por conta própria, quem reina Jesus ou os reis da terra ou o mundo sobre nós. O verdadeiro som não mais se ouvirá na terra da Babilônia, a voz de esposo de esposa, que fala da alegria, fala de uma terra que está vivendo, como Jesus falou até em Mateus, por exemplo, compram, vendem, se dão em casamento, realmente a voz de esposa, de alegria, mas ali em Jeremias várias passagens do capítulo 7, 16, 25, 33 fala sobre essa questão de voz de esposo e esposa, a ligação da igreja com o noivo, com o esposo também, espiritualmente falando. João capítulo 3, 29, Jesus vai falar sobre isso, que se liga aqui com o Apocalipse. Realmente a voz da enganação da Babilônia vai ser posta por terra. Alegria, Babilônia não vai ter mais. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Gente, pela enganação, um slide que eu peguei de outra passagem anterior que já tinha mostrado, como a Babilônia derramou seu vinho, perseguiu os santos, essa ligação, mas isso também nos faz sermos
ouro provado no fogo, essa perseguição que nos leva, assim como Jesus, como os profetas. É um tópico importante de ser falado, essa perseguição que gera realmente também esse ouro provado no fogo, a igreja que realmente perseguida se torna realmente uma obra genuína. Esse sangue é a religião que mata a verdade. Tenho falado bastante sobre isso. O sangue era proibido na lei do Antigo Testamento. Esse tópico que Jesus fala de beber o sangue dos profetas, né? Tem um lado mau, mas a gente tem que beber o sangue e a carne, o sangue de Cristo, a verdadeira ceia. Uma vida sacrificada a Cristo, a cruz, que muitas vezes quer dizer também perseguição. E a perseguição gera isso, esse sangue derramado. Quem está do outro lado engole esse sangue, né, que vai gerar julgamentos. Quem está do outro lado, quem é perseguido, a igreja, nós, que a gente espera sermos nós, tem esse lado que a gente vai ter o sangue também derramado, não literalmente necessariamente o sangue é derramado. Quando a verdadeira obra de Deus é aniquilada, é como um sangue inocente sendo derramado. O vinho ardente de Sodoma, veneno de serpente, em Deuteronômio, essa obra do inimigo, do engano, que não segue as leis, a vontade de Deus. Mas vem, por outro lado, o vinho do furor da ira de Deus, como falei, julgamento vem, e a gente tem visto isso, ardentes julgamentos, lago de fogo. Esse tema todo da ceia, comer e beber, de ter uma boca que não tem engano. A gente vai ver mais sobre isso no capítulo 19 do Apocalipse. A gente vai parando por aqui, segue na sequência no capítulo 19.